de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 23. Vamos abrir as Escrituras Sagradas. Atos 4, a partir do verso 23 até o verso 31. E diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos instrui, que nos orienta, Senhor, e que nos adverte. Nós te louvamos pedindo graça, em nome de Jesus, que a tua palavra chegue em profusão no coração da tua igreja, no meio do teu povo, Deus. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Para entrarmos aqui nesse texto, exatamente nesse ponto, temos que voltar um pouquinho ao contexto do capítulo 3 e também do capítulo 4, dos dois, para a gente poder dar uma olhada lá. Por que tudo isso aconteceu? Em Atos 3, versos 6 a verso 7, Pedro, porém, lhes disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. No verso 18, 4 Atos 18, chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente nada falassem nem ensinassem no nome de Jesus. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Jesus tinha sido assunto ao céu há poucos dias. E a igreja do Senhor, que se reunira com ele, a igreja andava alegre. Quando eles desceram do Monte das Oliveiras e entraram em Jerusalém, eles entraram com alegria, com louvor, com exaltação. É claro que o povo da cidade olhava para eles, olhava para os discípulos de Jesus, para os apóstolos que estavam ali, e se perguntava: o que é que está acontecendo com eles? Por que essa alegria toda? Porque eles tinham vivido com Jesus durante 3 anos e meio. Tinham visto Jesus fazer sinais e prodígios um atrás do outro. Tinham visto a glória de Deus. Tinham visto Jesus numa cruz. Tinham visto Jesus sendo colocado num túmulo. Tinham visto Jesus ressuscitado. E tinham acabado de ver Jesus indo para o céu e dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. E vai voltar. Certo que eles todos os dias iam para o templo orar, louvar a Deus, glorificar o nome de Jesus. E tinha um homem naquele templo que ficava à porta durante 40 anos de vida, que era o tempo de vida dele. Esse homem era aleijado e sempre esmolava naquele lugar. Pedia esmola de quem passava, para o sustento dele, talvez o sustento da sua própria família. É certo que ele pedia. E nessa hora tem um momento em que os discípulos, os apóstolos de Jesus, estão entrando no templo para oração. E quando eles vão entrando, está aquele homem estendendo a mão, dizendo assim: dá aí uma moedinha, dá aí um starter, dá aí alguma coisa para que possa garantir aqui o meu pão de cada dia. Pedro e João, os dois juntos, olham para ele e falam exatamente isso aqui: não temos nada,
mas o que temos isso te damos. Não temos uma moeda, não temos $1 na mão, não temos R$1 na mão para te dar, para socorrer a tua necessidade agora. Mas o que temos isso te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E diz a palavra de Deus que Pedro e João pegaram na mão daquele homem, e ele levantou, e os seus pés imediatamente se equilibraram. Foi rápido que isso aconteceu. E esse homem entra no templo, glorificando a Deus. Todo o povo conhecia. Todo mundo sabia que era aquele homem. E ele entra saltando, pulando de alegria. Ora, meus amados irmãos, quem não saltaria? Quem não pularia de alegria em ver tal coisa? Em ser agraciado por tamanha bênção, de poder chegar e saltar e dizer assim, eu posso andar como todos os outros podem andar. Posso trabalhar como todos podem trabalhar. Posso ser útil no meio da sociedade agora, porque agora eu ando. Quem não saltaria de alegria? E o povo todo viu tudo aquilo. Mais tarde, por causa desse milagre tão maravilhoso que todos em Jerusalém tomou consciência, todo Israel tomou consciência, as autoridades espirituais, as autoridades chamaram os discípulos de Jesus, os apóstolos, Pedro e João, já era daquela noite, já era tarde, e prenderam os dois. E no verso 18, que eu acabei de ler ainda agora há pouco, diz que ordenaram-lhes que absolutamente que não falassem em nome de Jesus. Mas como negar o nome de Jesus? Como negar Jesus Cristo? Se os apóstolos tinham sido testemunhas oculares dos grandes feitos de Jesus, tinham vivido, tinham passado horas com Ele, vivido. Os apóstolos, nesse tempo, irmãos, não desejavam sair da igreja, ou separar-se da igreja judaica. Pois foi por causa dessa entrada lá, que aquele homem aleijado se levantou. Pedro e João restauraram aquele coxo. Esses homens foram confrontados por uma ordem do mais alto tribunal da nação judaica. Eram os fariseus, os saduceus aqui, eram os saduceus, os escribas, eram o sacerdote e o sumo sacerdote. Tinham dois desse período, Anás e Caifás. Um substituindo o outro, mas os dois continuavam lá. Era o mais alto tribunal que estava lá, chamando-os e prendendo-os. O mesmo tribunal que condenou Jesus. O mesmo tribunal que condenou Jesus. As autoridades religiosas, talvez com medo de perder as suas posições, tinham medo de fato, e tinham uma boa desculpa para com eles mesmos, porque estavam tomando aquela atitude. Em primeiro lugar, o amor nacional. Respeito pela lei. Orgulho da raça. Reverência por instituições, embora envelhecidas. A força dos laços sociais. Amizades pessoais. Medo de se tornarem perturbadores da paz. Medo pela segurança pessoal. Tudo isso conspirou para intensificar o comando que eles deram aos apóstolos. Não falar nem ensinar em nome de Jesus. Impossível não fazer isso. Mas o que agora capacita os apóstolos a operarem, a se oporem contra o sinédrio? O que os capacita? Uma coisa só: seu amor por Jesus. Irmãos que amados, quando nós temos esse encontro pessoal com Jesus, quando nós estreitamos o relacionamento pessoal com Jesus, conhecendo nas páginas das Escrituras e orando e buscando face a face, nós passamos por experiências profundas em nossas vidas que nunca mais nos separaremos dessa comunhão tão íntima. Pois é, esse laço é muito forte. O amor por Jesus faz com que nós rejeitemos qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. O amor por Jesus faz com que rejeitemos qualquer coisa que o diabo trazendo lá do inferno, seja lá de onde for, qualquer oferta que ele possa trazer. O amor por Jesus é tão forte que nós rejeitamos aquilo que a nossa própria carne pede e se compraz nela. Os apóstolos de Jesus estavam assim, apaixonados por Jesus. E ficar calado? Impossível. Ficar calado? Impossível. Eles eram ligados à sua nação,
em laços duradouros? Sim, mas um cordão bem mais forte e bem mais grosso os unia a Jesus, e eles não podiam negar Jesus em momento nenhum. Nós não podemos negar Jesus em momento nenhum. E eles não negavam Jesus. Por quê? Porque eles tinham participado de muitas coisas. Tinham visto a ressurreição dos mortos. Irmãos, não é comum ressuscitar alguém, especialmente os saduceus que estavam ali fazendo parte daquele sinédrio, que negavam a ressurreição, não aceitavam, mesmo sabendo da história que Jesus havia ressuscitado pessoas, sabiam disso, sabiam da ressurreição daquela criança, sabiam da ressurreição de Lázaro de 4 dias, eles sabiam, mesmo assim negavam e perseguiram. Mas os discípulos, os apóstolos, viveram momentos de ver ressurreição. Viveram momentos de ver os cegos voltando a ver. Lembra daquela passagem em que está Jesus indo a Jericó, e na estrada está lá um homem clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, gritava. A multidão em volta dizia, fica calado, rapaz. Ele levantava a voz cada vez mais, dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus volta e fala com ele. Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Talvez aquele homem tenha visto anteriormente, é claro, e estava com os olhos cheios de catarata, e não ia ver mais nada. Mas disse que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E Jesus vai e faz a cura daquele homem. Então os discípulos, os apóstolos, tinham visto sinais e maravilhas que não podiam negar Jesus. Não tinha como negar. Não tinha como. Os surdos voltaram a ouvir. Coxo andando. Em pessoas endemoninhadas, sendo libertas. Dentro da sinagoga que ficava bem próximo à frente da casa de Pedro, o Senhor tinha liberto aquele homem lá. E eles tinham visto isso. Multiplicação de pães e peixes para alimentar multidões. Por 2 vezes. Andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Às vezes a gente malha o Pedrão porque ele afundou. Mas ele foi o único homem do meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, foi o único homem que andou sobre as águas, ao encontro de Jesus. Afundou. E na hora que afundou, ele disse, Jesus, Senhor, misericórdia. E o Senhor pegou pela mão, o levantou, e ele andou de volta até o barco. Mas foi o único que viu, o único que andou. Andou sobre as águas. Como negar, meus irmãos, o autor desses milagres? Como hoje, uma vez que nós estamos cientes de que fomos salvos, perdoados dos nossos pecados, cientes de que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, nos lavou, cientes de que nós somos raça eleita, cientes de que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, cientes de que nós somos um povo eleito, predestinados para a salvação. Como podemos negar o nome de Jesus? No trabalho? Na faculdade? O que é mais importante do que a minha salvação, do que o meu Salvador? Como Paulo disse em Romanos 1, 16, 17, como me envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Não podemos nos envergonhar, não temos como negar, não podemos ser crentes 007, não podemos. Temos que ser homens e mulheres que exala o bom perfume de Cristo, vida. Temos que ser homens e mulheres cristãos, cartas vivas, para quem quer que nos veja, leia Jesus Cristo em nós, por onde quer que passarmos. Não podemos negar. Esses homens lá atrás não negaram, deixaram o exemplo para que nós pudéssemos andar nos exemplos deles. Os discípulos viram o Senhor Jesus crucificado. Viram-no morto. Viram-no sepultado. Mas 3 dias depois de tudo isso, viram Jesus ressuscitado. Vivo. Jesus completamente vivo. Eles viram tudo isso. Viram, sim, as marcas nas mãos,
nos pés, do lado, onde os cravos, os pregos grandes encravaram nas suas mãos. Eles viram. Nosso Senhor, depois de ressurreto, apareceu para todos eles, comeu peixe assado, comeu favo de mel. Gente, como negar isso? Como se esconder? Não tem como. Por testemunhares grandes feitos do Senhor, Pedro e João foram presos e ordenados que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Está escrito em Atos 4,18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Os apóstolos sabiam que não poderiam obedecer a tal mandamento. E assim avisaram o tribunal. Foi um ato de desafio aberto. Foi um ato de desafio aberto. A declaração pode ser vista como uma afirmação da liberdade da consciência do indivíduo diante do Estado. E assim é em certo sentido. O indivíduo reivindica a liberdade para obedecer aquilo que crê ser mandamento de Deus. Os discípulos aqui reivindicaram a liberdade para obedecer aquilo que creram e ser um mandamento maior, que é obedecer a Deus. E o aspecto principal, porém, é que a obediência superior devida a Deus está em jogo hoje e como esteve em jogo lá atrás. A obediência a Deus está numa posição mais alta do que os mandamentos de qualquer sistema religioso, de qualquer sistema político, especialmente aqui no tempo para os judeus que tratava ser um sistema único e exclusivo. Irmãos queridos, nós estamos caminhando para daqui a pouco esse local aqui ser fechado. Nós vamos ficar com os grupos familiares e com toda a cautela do mundo, cantando baixinho, como é em algumas partes do mundo. Mas nós não vamos negar o nome de Jesus em momento nenhum. Se tivermos que ir para o paredão, vai para o paredão. Se tivermos que ir para a prisão, vai para a prisão. Porque o nosso lugar, a nossa nação, o nosso povo, a nossa cidade, a nossa moradia não está aqui nessa terra. Ela está lá na glória. Falei aqui outro dia que não dá para a gente negar o nome de Jesus, de forma nenhuma. Fidel Castro, aquele assassino, matava famílias inteiras, cristãs, porque falavam do nome de Jesus. Muita gente vê aquele homem como um herói. Eu o vejo como um bandido, um assassino. E conta-se uma história de uma família toda, que um homem estava preso com a família toda, e eles obrigaram-no a negar o nome de Jesus. E para negar, colocaram a família no paredão, desde o pequeno filho até a esposa. Essa história está no YouTube, está um monte de sistemas aí de comunicação. Chegaram com ele e disseram, ou nega ou morre a família, ou morre o primeiro filho. E ele disse, cantando, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E morreu um, morreu outro, até ele, até o final. Irmãos nossos, para negarem a Jesus, foram pendurados nas cruzes, ao longo das estradas romanas, sendo tochas humanas para iluminar o caminho, mas não negaram a Jesus. Alguns irmãos nossos foram comidos por feras, dentro daquele coliseu, que está lá em pé ainda hoje, lá em Roma, mas não negaram a Jesus. Porque a nossa pátria não se resume aqui, a nossa pátria celestial é para onde vamos. É difícil ouvir isso, é difícil.
Mas se eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu sei para onde é que eu estou. Eu sei onde já estou. Irmãos, está escrito na palavra de Deus, todo aquele, homem ou mulher, seja ele criancinha, ou seja um homem adulto, bem adulto, já envelhecido, com as suas canas aparecendo. Mas se esse homem é um salvo do Senhor Jesus, esse homem é de Deus, ele já morreu para as coisas do mundo, já morreu para tudo que são valores terrenos. Ele vive agora sim para os valores do reino de Deus. Não se importando mais com o mundo, porque perdeu seus valores. A prata, o ouro, o carro, bens, isso não tem valor quando se faz referência à vida espiritual, à vida eterna em Cristo Jesus. Efésios no capítulo 2, verso 1, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem sem Cristo pode ter tudo o que quiser, mas ele está morto nos delitos e pecados. Ele não tem vida. A palavra de Deus aqui nos orienta, irmãos, que estávamos mortos nos delitos e pecados, Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Deus nos colocou em Jesus Cristo. E quando Jesus morreu por nós, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E quando Ele subiu e assentou-se à direita do Pai, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Efésios 2, verso 6. Como negar Jesus? Como negar Jesus? E nesse ponto, meus amados irmãos, está o limite do que está implícito em Romanos capítulo 13, versos de 1 a 7. Lá diz que nós devemos obedecer às autoridades, mas quando as autoridades superiores do nosso Estado, da nossa nação, discordam daquilo que é a autoridade máxima que é Deus, com a sua verdade absoluta, nós temos o dever de simplesmente rejeitar todo e qualquer ensino fora das Escrituras Sagradas e fora daquilo que é a vontade de Deus. Seja lá onde for, seja lá onde estivermos. O problema naquele tempo era naturalmente que o tribunal judaico gostaria de pensar que estava falando com a voz de Deus. Quando clamou para aqueles discípulos, para os apóstolos, dizendo, parem de falar em nome de Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Os romanos, o tribunal judaico, eles achavam que estava falando com a voz de Deus, quando disseram, pare de falar no nome de Jesus. Ora, gente, e quem era Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus encarnado? É Emmanuel, Deus conosco? Ele, como parar de falar no nome dele? Como parar de falar? Pedro lembrou que não passava de uma instituição humana, disse para eles isso. De que não pode haver dúvida quanto à necessidade de se obedecer a Deus ao invés dos homens. E sempre que houver uma discordância entre as duas ordens, é obedecer a Deus em primeiro lugar. Eu servi o exército quando eu era bem jovem. E um ensinamento que nós recebíamos dentro do exército, eu como recruta, depois soldado, recrutado e depois soldado, aprendi que ordem absurda não se cumpre. Pode vir da boca do general, pode vir da boca de um cabo que está acima do soldado, de um sargento, de um tenente, de um capitão, de um major, de um coronel. Ordem absurda. E você tem que ter a capacidade, um soldado, um recruta que acabou de ser recrutado, um soldado que acabou de entrar nas fileiras de uma força militar, ele tem que ter a capacidade e a consciência de poder examinar se a ordem é boa ou se ela é má. Se ela é boa ou se ela é ruim. Para tanto tem que haver maturidade. E para isso nós seremos ensinados. Para recusar uma ordem absurda. Aqui os discípulos apóstolos de Jesus estavam fazendo a mesma coisa. Dizendo assim, nós não podemos ouvir vocês e abandonar o nosso Senhor, com quem nós vivemos e com quem nós tivemos experiências. Tantas experiências. Hoje, meus amados irmãos, nós precisamos viver as experiências com o nosso Senhor, porque Ele vive.
Ele vive e deixou o Consolador conosco para ficar conosco 24 horas. Está conosco até que se consuma todo o tempo. Por que nós não temos vivido experiências? Porque não somos desafiados a crer, a ir. Temos que desafiar a nossa própria estrutura humana, de poder ser um servo de Deus e ir, fazer. Quando o Senhor lhe manda orar por alguém, ore. Lá no seu trabalho, na sua escola, em casa. Uma experiência com um vizinho, uma vizinha do lado. Alguém que está no hospital. Alguém que está opresso. Alguém que está querendo botar uma corda no pescoço e morrer, vá lá e fale no nome de Jesus, porque vai haver libertação, a vida vai ser preservada. Precisamos ter as experiências, como os apóstolos tiveram. Pedro e João chegaram naquele homem tão cheios do Espírito Santo, tão cheios da autoridade do nome de Jesus, que eles não sequer pensaram muito, simplesmente disseram: o que temos, isso te damos. Nós temos Jesus Cristo em nós, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, Ele reina e vive em nós. Por que não ir? Por que não ir? Precisamos sim ter experiência com o Senhor. Pedro lembrou que não passava de uma instituição humana aquilo que eles queriam, e de que não pode haver dúvida quanto à necessidade de se obedecer a Deus ao invés dos homens. Sempre quando houver discordância entre as duas, é obedecer a Deus. Os apóstolos tinham sido convocados a serem testemunhas de Jesus. Nós também somos convocados para isso. Irmãos, você, onde quer que você passe, você vai ser conhecido. Pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de andar, pelo seu comportamento. Em algum momento, no meio dessa multidão que nos conhece, se nós nos deslizar um pouquinho para um lado ou para o outro, eles vão dizer: mas ele não disse que é crente? Ele não disse que ela é crente? Vocês já ouviram essa expressão? É um modo de vida. O modo de vida cristão, o modo de vida de um homem e de uma mulher que ama Jesus Cristo, que não o nega. Os apóstolos tinham sido convocados para serem testemunhas de Jesus. Eram obrigados por seu dever continuar o seu ministério, continuar sendo seu testemunho também. As autoridades confrontadas por este desafio, ao mandamento deles, nada mais podiam fazer do que apenas repetir ameaças. E eles repetiam ameaças. O que poderia acontecer se eles em algum momento pudessem voltar de novo à presença deles no tribunal. E o certo é que chega o momento de soltá-los. Tinha que soltar. O apóstolo Lucas, aqui escrevendo Atos dos Apóstolos, explica que a ação das autoridades de soltá-los se devia ao medo. Eles estavam com medo do povo, que pelo menos naqueles momentos estava sob o impacto de um milagre operado num homem que estivera coxo 40 anos. E que era uma experiência extraordinária. Não tinha como eles prenderem João e Pedro, porque Pedro e João estavam ali diante de uma multidão e eram testemunhas de um milagre feito por Jesus Cristo. Amados irmãos, às vezes os homens são chamados de corajosos quando são apenas imprudentes. Um homem de verdadeira coragem será ousado o suficiente e calmo para agir com sabedoria. E na conduta dos apóstolos, toda marca de verdadeira coragem é manifestada. E, em primeiro lugar, eles mostram que o seu curso de vida não é motivado por impulso ou paixão. São movidos por profundas convicções. Eles tinham convicções absolutas. Eles se colocaram num terreno bem mais alto naquilo que é o senso do que é certo. Eles estavam certos de que não poderiam se calar. Estavam certos que não poderiam negar o nome de Jesus em nenhum momento. Era do que era certo. Em segundo lugar, eles não têm objetivos ambiciosos. Nenhuma vingança
a gratificar, nenhum aplauso popular a conquistar. Eles tinham convicções. Falando nisso, em grandes convicções, eu estava dando uma examinada nos grandes homens de Deus e li um pouco da história de João Crisóstomo, que fora bispo de Constantinopla em 397. Um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Esse homem era destemido, falava abertamente para o povo na congregação em que ele era o pastor. João Crisóstomo. Era destemido. Falava de pecado sendo pecado. Irmãos, a maioria das igrejas hoje estão com medo de falar pecado. Alguns pastores têm medo de falar o que é pecado. Falar de adultério espanta hoje? Espanta. Tem homens casados que têm 2, 3 mulheres. Quando a palavra de Deus fala para os crentes, que diz que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem seu marido. Somente um. Somente uma. É assim que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7. Mas tem adultério. Tem adúlteros, tem adúlteras no meio do corpo de Cristo. Roubar é pecado? É pecado. Mentir é pecado? É pecado. Tem alguns irmãos que sentam na frente da gente e mentem na cara lisa. Homossexualidade é pecado? É. Pastor, peraí. Você só vai tocar num ponto nevrálgico aqui. Não, gente, é o que está escrito na palavra de Deus. Homem é homem, mulher é mulher. Vamos temer? Vamos andar assustado com isso? A igreja não é inclusiva. Pelo contrário, nós aceitamos sim, mas que o homem tem que ser moldado pela palavra de Deus. A mulher tem que ser moldada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é absoluta, é verdade absoluta. Nós não podemos ter medo. Aqueles homens não tiveram medo, os apóstolos não tiveram medo, continuaram falando o nome de Jesus. Mais tarde foram trucidados? Foram. Mas não perderam a salvação, não perderam a graça, não perderam a misericórdia. Continuaram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Foi. Morreu na cruz de cabeça para baixo? Foi. Tiago foi cerrado ao meio? Foi. Podemos ser presos? Sim. Até executados? Sim. Mas não perderemos a salvação. Nós já estamos assentados com Jesus nos lugares celestiais. Mas quando a igreja anda dessa forma, meus amados irmãos, coisas grandes acontecem, porque o Senhor tem os olhos voltados para a sua igreja. Ele tem os olhos voltados para cada homem, para cada mulher que anda na presença dEle. João Crisóstomo, que viveu na igreja, era bispo de Constantinopla, em 397, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, era destemido, falava abertamente sobre o pecado. Quando a imperatriz Hélia Eudóxia, de Constantinopla, enviou uma mensagem ameaçadora para Crisóstomo, para ele desistir das repreensões pungentes, o pregador da boca de ouro, como ele era conhecido, mandou um recado para ela, e disse assim: diga à imperatriz que Crisóstomo só teme o pecado. Aleluia. Diga à imperatriz que Crisóstomo só teme o pecado. Era um homem intrépido, um homem que falava a verdade das Escrituras Sagradas, um homem sem medo. Observemos, irmãos, como se evidencia a intrepidez e a sabedoria. Crisóstomo aprendera com os apóstolos de Jesus a ser intrépido diante da verdade. Nós não podemos nos acovardar. O princípio de justiça que os apóstolos tiveram, lançaram nas mentes dos seus acusadores: julguem vocês. Esse senso do que é correto
ouvir mais a Deus do que aos homens. Julgue vocês. Se vocês acham que devemos ouvir vocês e parar de falar de Jesus, ou obedecer a Deus, que nos mandou, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa foi a ordem de Deus para eles. Essa foi a ordem de Deus para a igreja. Essa é a mesma ordem de Deus para nós hoje, do século 21, de 2023. É a mesma palavra. Como ficar calados? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, lançaram sobre as costas deles e disseram assim: vocês julgaram Deus, Jesus, botaram numa cruz, Ele ressuscitou. Vocês não venceram, perderam. E agora? Vocês querem nos calar? Julguem vocês. Se eu devo obedecer a vocês, ou obedecer o mandamento do nosso Senhor, que nos mandou e anunciar o Evangelho, por onde quer que passemos. Esse senso do que é correto, ouvir a Deus, que todos os homens devemos ter. Os discípulos, uma vez soltos, oraram pedindo intrepidez, agora do verso 23 ao 31. Os apóstolos, uma vez soltos, naturalmente voltaram para os seus irmãos, amigos, a igreja que estava reunida. E a primeira ação deles foi louvar a Deus, quando se reuniram com a igreja, soltos. A oração deles é reconhecer o Deus soberano. Fora, portanto, com a sua presciência e a sua permissão que os líderes judaicos o atacaram. Primeira coisa eles disseram: tu soberano Senhor. Irmãos, nada acontece sobre a terra, absolutamente nada acontece sobre a terra, nada acontece com nenhum de nós que não venha da presença de Deus e que Deus não saiba e que Ele permitiu que tal coisa acontecesse. Nada vem por acaso, absolutamente nada. A igreja, quando estava reunida, sabia o que estava falando na sua oração com relação ao que tinha acontecido com os irmãos estarem presos. Ela sabia. E ao invés de achar que os ataques foram dirigidos contra eles, pessoalmente, porém referiram-se a uma passagem da Escritura que falava dos ataques feitos contra o Senhor Deus, contra Yahvé, pelas autoridades, contra o Messias, e perceberam o cumprimento dela na conspiração ímpia, feita por Herodes, feita por Pilatos, pelos judeus e pelos romanos contra Jesus. A oração deles foi ouvida e respondida de modo impressionante. Foram capacitados a fazer precisamente aquilo que pediram a Deus e continuar a falar com intrepidez, não se calar. Pediram isso de Deus e Deus concedeu. Os apóstolos, depois de soltos, voltam para o seu círculo estreito de amizade, irmãos apoiadores. Obviamente que não era aquele grupo maior da totalidade da comunidade cristã inteira, mas era um grupo menor que estava ali orando. A reação imediata, como eu falei agora há pouco, do grupo foi reunir-se em oração. E Lucas, o escritor de Atos, ressalta a união de espírito que estava evidente. No capítulo 1, verso 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com a mãe e os irmãos dele. Em 2,46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Em Atos 5,12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Lá em Romanos, no capítulo 15, verso 6, para concordemente e uma vez glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o efeito da perseguição fez com que eles se unissem muito mais ainda. Concordemente eles andavam, falavam com intrepidez, não tinham temor do Estado, não tinham temor das autoridades, porque eles não estavam de acordo com a Bíblia, não estavam de acordo com a palavra do Senhor. Seja qual tenha sido o modo de oração,
ser dirigidas às palavras que seguem expressamente os sentimentos das pessoas reunidas naquele lugar. Mas uma coisa aconteceu. A oração começou dirigindo-se a Deus, de modo que refletia seu controle soberano sobre tudo o que acontecia. Tu, soberano Senhor. Irmãos, nesse texto aqui está a maior concentração de poder naquele dia, que naquele dia se deu numa reunião de oração, realizada depois daquele interrogatório que tinha sido feito aos discípulos, aos apóstolos. Essa é uma das grandes orações registradas na Bíblia, um ótimo exemplo para seguirmos. Oração de poder. Que oração de poder é essa? Em primeiro lugar, foi uma oração nascida do desejo de dar testemunho e de servir ao Senhor. Essa oração nasceu de um testemunho e de servir ao Senhor. Nós queremos continuar servindo ao Senhor. Pedro e João haviam acabado de voltar das trincheiras, e a igreja reuniu-se para orar a fim de derrotar o inimigo. Hoje em dia, com muita frequência, os cristãos se reúnem para orar como quem vai para um espetáculo ou para uma festa. Infelizmente, eu escrevi isso aqui porque é uma observação. Praticamente não há qualquer ideia de urgência, nem de perigo, pois a maioria de nós leva uma vida cristã bem confortável. Se outras pessoas estivessem dando testemunho de Cristo em sua vida diária, haveria mais urgência e bênção quando a igreja se reúne para orar. É o que menos fazemos, irmãos. O que menos fazemos é orar como igreja. Nós oramos muito pouco. Não sentimos o prazer de chegar e conversar com Jesus. De chegar do quarto, de escuta, seu quarto de oração, colocar uma cadeira assim do lado, na frente, sentar aqui e dizer, Senhor, dá para o senhor sentar aqui, ó. Senta aqui, vamos conversar, vamos bater papo. Ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, e quando nós invocamos, Ele se apresenta. É nosso Pai, é nosso Senhor. Vem, senta aqui, Senhor, vamos conversar. O senhor sabe como é que está o coração da minha esposa? Sabe como é que está o coração do meu marido? Sabe, Senhor, estou com a raiva daquele pastor que pregou domingo à noite lá. O bicho falou demais, xingou um monte de gente. O que é que eu faço com ele? Conversa com Jesus. Conversa. Foi uma reunião de oração harmoniosa, diz aqui o texto sagrado. Unânimes levantaram a voz a Deus. Unânimes. Todo mundo levantou a voz a Deus. Aqueles que estavam reunidos naquele lugar, todos levantaram a voz a Deus. Foram unânimes. O povo se unia em sua mente e coração, e Deus agradou-se de responder seus pedidos. Deus agradou-se de responder seus pedidos. Irmãos, quando acontece certos grupinhos, certas divisões dentro da igreja, as divisões dentro da igreja representam sempre um obstáculo para as orações. Sempre. Priva a igreja do poder espiritual. Isso é horrível. Nós temos que ser unânimes. Um só pensamento, um só coração, um só propósito. E em segundo lugar, sua oração foi firmemente fundamentada na palavra de Deus. Quando eles oraram a palavra. Nesse caso aqui, o Salmo 2. Pega sua Bíblia aí e dê uma olhada no Salmo 2. A oração deles foi exatamente assim. Começaram falando assim. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios? E por que imaginaram coisas vãs?
Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Essa foi a oração deles que Davi tinha orado lá atrás. Unânimes oravam assim. A palavra de Deus e a oração devem sempre andar juntas. A palavra de Deus e a oração devem sempre andar juntas. Sempre andar juntas. João 15, 7, está escrito assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que foi que aqueles irmãos fizeram? Estavam permanecendo no Senhor e permanecendo nas suas palavras. Não abriram mão de jeito nenhum. Deus fala por sua palavra e diz o que deseja que façamos. Essa é uma das razões por que nós devemos ler a Bíblia. Ler sistematicamente. Ler sistematicamente. Deus vai falando conosco. E vai ter alguns momentos em que você, na meditação da palavra, as letras saem de dentro das páginas, entram no seu coração, e você salta de alegria, dá glória a Deus, pula de alegria, porque ela completou você. Respondeu às mais íntimas necessidades. Entrou em profusão. Deus fala por sua palavra. Falamos com Deus na oração e nos colocamos à disposição dEle para fazer a sua vontade. A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir que Deus faça a sua vontade em nós, por meio de nós. Como é que é a oração do Pai Nosso? Como é que é? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, ou o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita aonde? Assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. Não oraram para que as suas circunstâncias fossem alteradas, nem para que seus inimigos fossem depostos dos cargos. Antes, pediram a Deus que desse poder para fazer o melhor uso possível das circunstâncias e realizar o que Ele já havia determinado. No verso 28, está escrito assim: para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Irmãos, está escrito em Efésios capítulo 2, verso 10, que se nós dermos um copo com água para alguém, não foi a minha bondade que fez isso. Não foi porque eu sou bonzinho que eu vou dar um copo com água para alguém. Não, não é isso que está escrito. O que está escrito é que Deus preparou você para dar água e preparou alguém para receber a água. Tudo vem dele, tudo volta para ele. A ele toda a honra e toda a glória. Não a nós. Não a nós. Tudo está predeterminado por Deus e Ele vai nos usar quando nós nos dispomos a dizer: oh, eis-me aqui, usa-me. Fala através de mim, Senhor. Não deixa que as pedras clamem no meu lugar, mas que eu fale. Que eu faça a tua vontade. Não foi uma demonstração, na hora daquela reunião de oração deles, de fatalismo, mas de fé no Senhor, da história, que tem um plano perfeito e é sempre vitorioso. Pediram capacitação divina. Não pediram uma rota de fuga. E Deus lhe deu o poder que precisavam. Deus lhes deu o poder que precisavam. A igreja precisa se levantar com autoridade, irmãos. Tempos de política, que alguns ficam torcendo para que se tome partido daqui ou partido dali. Gente, isso é loucura. Deus é quem predetermina todas as coisas. É Ele quem diz o que tem que ser feito. E vai ser feito.
É Ele quem predetermina todas as coisas. Não somos nós. Deus está sentado no seu trono de glória e é Ele que controla toda a sua criação. Mas a nós, servo do Deus Altíssimo, a nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, a nós que temos o Espírito Santo em nós, a nós que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, Deus nos deu a honra de poder prosseguir no projeto dEle e sermos usados pela sua vontade para fazermos aquilo que é a vontade dEle. Nós temos a honra, Deus nos deu a honra de fazermos parte da obra dEle no tempo que nós vivemos sobre a terra. É uma grande honra. Como negar Jesus Cristo? Como negar? No dia da sua conversão, no dia que Jesus se apresentou e disse, eu sou o seu Senhor, naquele dia saiu um peso terrível de seus ombros. Naquele dia você sentiu paz, deu vontade de sair falando de Jesus para todo mundo que você pudesse encontrar pela frente. Novo nascimento. A glória de Deus inundando sua vida. Devemos prosseguir assim, irmãos. Gozarmos de momentos de intimidade com o Senhor Deus. Deus nos dá o poder que nós vamos precisar para usar o nome dEle. Cada um de nós se dispõe para tanto. Não vamos temer qualquer sistema político, qualquer sistema religioso. Vamos olhar para dentro das Escrituras e fazer aquilo que é a vontade de Deus. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos abençoe. Você tem certeza da sua salvação? Você sabe para onde vai se morrer agora? Se sair agora desse corpo? Sabe para onde vai? Tem convicção disso? Leia o Evangelho de João, do capítulo 3, quando Jesus teve aquela conversa com Nicodemos e disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo para ver a glória de Deus. E os que nasceram de novo, que estão em Cristo Jesus, sabem para onde é que vai. Nós não estamos apenas envoltos no sistema religioso, nós somos servos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus Altíssimo, que nos fez filhos em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí, baixe sua cabeça. Pai eterno, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe mais uma vez. Em algum momento de nossas vidas, que deveríamos ter feito algo, quando o Senhor nos enviou e nos mandou fazer e deixamos de fazer. Por receio da sociedade, por vergonha, talvez por causa de um cargo que nós ocupamos no meio de uma função de trabalho, ou mesmo, Senhor, por achar que somos nós que estamos com o poder e com a autoridade de fazermos alguma coisa. Dá, Senhor, que nós entendamos que é o Senhor que habita em nós, é o Senhor que faz através de nós. Somos mãos do Senhor, somos a boca do Senhor, somos os pés do Senhor. Dá que sejamos usados sim, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós te damos graças, Pai Celestial, porque aqueles irmãos oraram unânimes. E dá, Senhor, que a Igreja Presbiteriana de Manaus seja unânime na oração. Dá que a Igreja Presbiteriana de Manaus, Senhor, se levante na adoração, no louvor ao Teu nome, Senhor. E recebamos do Senhor a missão de continuar anunciando o Evangelho com intrepidez. Estendendo as mãos para curar os feridos, estendendo as mãos para curar os enfermos, Deus. É o Teu poder que passa por nós e toca naqueles que precisam ser curados, libertos, livres da escravidão. Ó Deus, dá que sejamos intrépidos. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.